Cristo, Ele curou aquele manco que estava lá no tanque, sem precisar ele cair no tanque. Ele disse: olha, levanta e anda, carrega aí tua muleta, anda. E ele andou. Assim também nós vamos viver. Assim também nós vamos viver, crendo, acreditando que o Senhor, Ele está operando, Ele está fazendo em nossas vidas. Aí sim nós vamos viver de uma forma célere, sem precisar, acabou essa campanha só quando voltar no próximo ano. Essa campanha não, você vai viver, igreja. Creia somente, acredite somente, persevere somente, para você viver a vitória do Senhor. Só isso. Olha, só isso. Você acreditar, você crer e você perseverar para viver a vitória. Porque é promessa do Senhor. Nós vivemos a vitória. É promessa de Deus. Se é promessa de Deus, então está estabelecida para mim e para você. Ninguém pode barrar a promessa de Deus em nossas vidas, a não ser nós mesmos. Se nós cremos, a promessa já está estabelecida sobre nossas vidas, amém? Vocês concordam? A promessa já está estabelecida. Cabe a nós o que acreditarmos, nós cremos, e jamais perdemos de vista as promessas do Senhor. Jamais nós vislumbrarmos distante as promessas de Deus, não. Se o Senhor, que é o dono das promessas, Ele está perto de nós, Ele está conosco. Em Mateus Ele diz: olha, estarei contigo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o dono da promessa, de todas as promessas, Ele está ao nosso lado. Então, não há como nós vislumbrarmos a promessa do Senhor distante de nós. Se o dono da promessa está conosco, então a promessa também está conosco. Amém, igreja? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. A promessa está ao nosso lado, está conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, amém? Então, se Ele é o dono das promessas, então significa que as promessas também estão conosco. Está com o nosso Senhor. E se o nosso Senhor está conosco até a consumação dos séculos, as nossas promessas, as nossas bênçãos, os nossos milagres sobrenaturais estão conosco até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Mas para isso nós temos que crer nesse Senhor, que esse Senhor está ao nosso lado. Eu sei que às vezes nós achamos até que é difícil, porque nós passamos por tantas lutas, tantas tribulações, que às vezes nós chegamos a pensar na nossa pequenez, que o Senhor não está ao nosso lado, que o Senhor não está conosco. Chegamos muitas vezes a perguntar: meu Deus, por que me sobreveio isto? Mas nós precisamos ser provados para ser aprovados. O Senhor provou a todos os servos seus. Nós não somos diferentes, nós também somos servos do Senhor. E todo servo do Senhor, ele é provado como o ouro é provado. E o ouro é provado no fogo. O ouro é provado no fogo. Então o Senhor nos prova no fogo. Nós precisamos mesmo passar pelas provas de Deus para sermos aprovados. Para sermos aprovados. E Deus dizer: olha, com esse aí eu posso contar. Com esse aí eu sei que eu posso contar, porque Ele não vai me negar. Porque Ele não vai me renegar. Porque Ele não vai dizer que não me conhece. Porque Ele não vai dizer que eu não ando com Ele. Aconteça o que acontecer, Ele sempre vai dizer: olha, eu sou servo de Deus. Aconteça o que acontecer, mas eu sou servo do Deus Altíssimo.
príncipe. Amém, igreja? É assim que o servo de Deus faz e age. Amém? A nossa campanha está baseada lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 49, que nos diz assim: e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe tirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E nós, durante esses 7 dias, discorremos várias vezes aqui sobre Davi, não é? Porque o Senhor usou a Davi para derrubar o gigante. Para que é o melhor exemplo de perseverança e de fé do que o Davi, né? Aquele que perseverou, ele perseverou e conseguiu a vitória. Fé, ele tinha tanta que ele não fazia nada sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus se ele fazia ou se não fazia. E quando ele não fazia isso, ele incorria em erro, ele errava, ele pecava, fazia aquilo que não era reto, não era certo e que não agradava aos olhos do Senhor. E mesmo ele sendo um homem que era segundo o coração de Deus, Deus não deixava de castigar a Davi. Não, Davi errou, mesmo com tudo que ele fez, com todo o amor que ele tinha ao Senhor, com todo o amor que ele tinha à casa do Senhor e às coisas do Senhor. Davi, mesmo assim, ele era assim castigado por Deus. Deus ia lá e fazia assim na vida de Davi. E quando Davi pecou, Davi foi homicida, Davi pecou, adulterou, colocou o esposo de Betseba na frente de batalha para morrer, veio a morrer, ele quase perdeu também o reino. O seu filho usurpou o seu reino, o seu trono, e ele quase perde. Praticamente ele teve que sair do seu trono para seu filho assumir, e depois ele retornou. Mas praticamente ele perdeu o trono por algum tempo, mas perdeu. Houve também um caso entre seus filhos, que um matou o outro. Tudo isso resultado do seu pecado. Tudo isso é resultado daquilo que Davi fez que não agradou ao Senhor. Então, Deus tinha Davi um homem segundo o seu coração, mas nem por isso, quando Davi errava, Deus passava a mão pela cabeça de Davi. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que se nós errarmos, Deus também não vai passar a mão pela nossa cabeça. É verdade. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Ele é justo. E não necessariamente o senso de justiça de Deus é o senso de justiça terreno nosso. Porque nós temos um senso de justiça terrestre, né? Se nós perguntarmos aqui a cada um o que nós achamos que é ou que seja justiça, nós vamos expressar o que nós achamos, mas necessariamente não tem que condizer com o que o outro disse, não é? Mas em Deus, no Senhor, não há essa sombra de mudança. A justiça de Deus é justiça de Deus e ponto final. Amém. Pode agradar a uns, desagradar a outros, agradar a todos ou não agradar a ninguém, mas é a justiça de Deus. E Ele é justo, Ele não pode mudar, nele não há sombra de mudanças, diz a palavra do Senhor. Então o senso de justiça de Deus não é igual ao senso de justiça dos homens. Você pode dizer assim, mas Davi fez tanto, Davi lutou, guerreou, venceu muitas batalhas e venceu muitos exércitos inimigos, e ia para frente de batalha e ajudou a construir a casa de Deus.
doou